para vocês, que curtem um delicioso café da manhã, as grandes transformações da China e como ela se tornou uma das maiores economias do planeta durante as últimas décadas. Agora vamos passar para a repórter Dini, que vai falar sobre a vegetação e o clima da China. Bom dia! Hoje vou falar sobre o clima e a vegetação da China. A China possui clima e vegetação bem variados. Ao sul prevalece clima quente e úmido, e vegetação de floresta pluvial subtropical e temperada. Ou seja, é uma área com longa estação chuvosa e altas temperaturas, tendo vegetação de grande variedade e grande porte. Nas áreas centrais, prevalece o clima desértico e semiárido, com vegetação de pradarias e estepes, que é uma vegetação rasteiras, como grama e arbusto, pela falta de umidade. Nas áreas de elevada altitude ocorre o frio de montanha, sem vegetação de grande porte por causa do frio. Ao nordeste da China, ocorre clima temperado e subtropical, com vegetação de floresta temperada, floresta pluvial tropical e floresta pluvial subtropical e temperada. Ou seja, é uma área de clima quente e úmido, com vegetação de grande porte. O clima frio ocorre apenas em pequenas porções do norte, com vegetação de florestas de coníferas, já adaptadas para o frio e para a ocorrência de neve. Obrigada. Voltamos! Agora que aprendemos mais sobre o meio natural desse país, iremos partir para sua cultura milenar, mais revoluções. Ok, agora cultura milenar e as revoluções. Os registros mais antigos da civilização da China datam de 16 a.C., onde foi encontrado inscrições feitas em cascos de tartarugas, importantes invenções como a bússola, papel e a pólvora. A China foi governada por diversas dinastias e passou por grandes mudanças na dimensão e configuração de seu território. O maior exemplo disso é a Muralha da China, construída ao longo de 2.000 anos, com 20.000 quilômetros. Ocorreram duas importantes revoluções para a configuração total da China. Em 1911, colocando o fim do Império das Dinastias e instituindo o sistema republicano, e em 1949, com a implantação do regime socialista. Até 1970, a economia da China era planificada, onde os burocratas e líderes políticos definiam o que era produzido e a quantidade para suprir as necessidades básicas da população, de maneira igual. Depois, passou para a economia de mercado socialista, onde a produção era comandada pelo mercado, com a influência direta do governo. Obrigada. Iremos falar agora sobre o desenvolvimento econômico da China. Em 1966, a China passou por uma série de reformas econômicas com maior abertura do mercado para o exterior. Isso se deve à chegada do novo líder Deng Xiaoping, após a morte de Mao Zedong. Essas reformas beneficiaram a população que vivia da agricultura na zona rural, pois passaram a ter liberdade para produzir o que e a quantidade que quisessem, ocasionando um aumento na produção e renda livre. Na China, a maioria da população vive no campo e só 15% das terras são agricultáveis. O governo chinês enfrenta grandes desafios, como o excesso de mão de obra no campo, a migração para áreas urbanas, os insumos químicos nas lavouras, as variações climáticas, a variação da rentabilidade do comércio internacional agropecuário e a elevada população. A China possui zonas econômicas especiais localizadas na região costeira, que desempenham um importante papel para o desenvolvimento chinês, devido à facilidade de comunicação marítima com o exterior. Esse é o país que apresenta os maiores índices de crescimento econômico nos últimos 30 anos. De acordo com a OMC, a Organização Mundial do Comércio, em 2012, os principais compradores dos produtos chineses eram União Europeia, Estados Unidos da América, Hong Kong e Japão. E os que mais exportaram para a China eram o Japão, União Europeia e Coreia do Sul. Devido a essa grande expansão econômica, a China vem passando por grandes impactos no meio ambiente, como na atmosfera, a poeira, o pólen e partículas poluentes da queimada de combustíveis fósseis das indústrias. Agora que todos vocês aprenderam muita coisa sobre a China, iremos fazer os comerciais e voltaremos em 2 minutos. Não saiam daí! Está chovendo? Você tem algum problema? Não seja por isso. Compre guarda-chuva da Zara. Seu filho está com problemas em inglês? Não se preocupe, seus problemas acabaram. Estude da Senac, a melhor fonte de inglês mundialmente
falar sobre a situação social e demográfica da China. Estúdio 2. Olá, eu estou aqui para falar sobre a relação da China com o Ocidente. A nação chinesa sempre foi muito restrita. Somente no final do século XIX passou a ter contato formal com os povos ocidentais. No século XX, devido à possibilidade de negócios, os países ocidentais buscaram como maior aproximação com a China. Foi somente a partir de 1970, com a modernização do país, que a China começou a aprofundar relações econômicas e culturais com diversas nações do mundo. O massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989, chamou a atenção do mundo, onde milhares de pessoas, entre estudantes e intelectuais, realizavam protestos pacíficos, reivindicando a abertura política e o fim da corrupção e da inflação. O governo chinês viu essa manifestação como uma revolucionária e enviou um exército para detê-la. Mais de 800 civis morreram e milhares ficaram feridos. A cena chamou a atenção do mundo, quando um civil parou em frente ao tanque de guerra, tentando barrá-lo, para que não atacasse os seus companheiros em manifestação. Isso tudo mostra a dureza do governo chinês e a falta de liberdade de expressão, que já melhorou muito com a abertura econômica, mas continua rígida e dura com a população, onde páginas na internet são vigiadas e sites são bloqueados para o acesso ao povo chinês. Os Estados Unidos e a Inglaterra questionam essa falta de democracia da China, mas poucos fazem para mudá-la, devido ao peso geopolítico e econômico que a China ganhou nas últimas décadas. Agora vamos chamar uma ilustre convidada que veio diretamente da Biblioteca Central de Pequim, a Tainara, que nos contará sobre a situação social e demográfica da China. Oi, pessoal! Aposto que vocês já descobriram muito sobre a China nessa edição. Agora eu vou falar sobre a situação social e demográfica da China. A China apresenta uma grande diversidade cultural. Sua língua oficial é o mandarim, falada por mais de 800 milhões de pessoas, uma das mais faladas por pessoas no mundo, porém pouco difundida geograficamente. Ainda são faladas na China mais de 80 línguas e 20 tipos de escritas diferentes. O cantonês é outra língua falada por 70 milhões de pessoas, o dobro da população canadense. Existe também na China uma grande diferença social, surgida a partir da sua modernização. Nas zonas econômicas especiais foram investidos recursos para o seu desenvolvimento, resultando numa maior riqueza nessas cidades. Enquanto no interior do país, a população ainda enfrenta dificuldades econômicas, vivendo basicamente da agricultura de subsistência. A China ocupa o 101º lugar, num total de 187 países, do Índice de Desenvolvimento Humano. A taxa de mortalidade infantil é muito alta, 18,4%, e a expectativa de vida é parecida com a do Brasil. A da China é 74 anos e a do Brasil 73 anos. Internacionalmente, a China vive uma pressão para reconhecer a região do Tibete, considerada pela China região autônoma do país em 1965, como independente, o que não é aceito pelo governo chinês. O líder tibetano, Dalai Lama, vive exilado, cercado de pessoas influentes, pregando pelo mundo a formação de um Estado independente do Tibete e acusando o governo chinês de utilizar a violência para manter o controle sobre a região. Obrigada, Tainara, e é com vocês, meninas. Então, essa foi mais uma edição do Jornal Mundial. Tomara que todos vocês tenham amado a gente e também aprendido muito mais sobre a China. Até a próxima. Bye, bye. Bom dia, telespectadores. Nessa edição falaremos sobre a China. Agora que ela estragou tudo, a gente vai parar de filmar. Iremos falar agora sobre o desenvolvimento da China. Econômico. Ah, tá. Puta merda, Bárbara! Bom dia, telespectadores. Nessa edição falaremos sobre a China. Não marca
Olá, vamos começar a explicar. Cultura milenares e revoluções para. Porra, Julie! Oi, mãe. Olá, eu estou aqui para falar sobre a relação da China com o Ocidente. A nação chinesa sempre foi muito restrita. Somente no final do século XIX passou a ter contato formal com os povos ocidentais. No século XX, devido à possibilidade...